paz do Senhor! Graças a Deus por esse dia, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na presença do Senhor para neste momento meditarmos na palavra do Senhor. Hoje eu estou com uma convidada especial que o Senhor ele me concedeu de estar aqui com ela hoje e eu quero, nesse momento, fazer uma oração para iniciarmos esta reflexão, da parte do Senhor neste dia. E se você puder e quiser me acompanhar na oração, fique à vontade. E saiba que o Senhor, ele tem uma palavra especial, ele tem uma palavra direcionada para o seu coração neste dia. E eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio de chegarmos aqui para juntos adorarmos ao Senhor Jesus. Então, oremos ao Senhor. Pai querido, Pai eterno, Santo Deus maravilhoso, Leão da tribo de Judá, Filho de Davi, Pai querido, Pai amoroso, Pai fiel, diante da presença do Senhor aqui estamos, aqui estou. Ó Senhor, eu reconheço minhas limitações e sei que eu nada sou, nada posso, nada faço sem Ti, Pai. A minha dependência é total de Ti, Senhor. Sem a Sua direção, sem a Sua graça, sem a Sua unção, sem o Seu Espírito Santo, não acontece nada, não sentimos nada. Eu sou totalmente dependente de Ti, pois eu sou barro, Senhor, nas mãos do oleiro, para fazer aquilo que Ele apraz. E neste momento eu lhe apresento cada família que está nesse momento a assistir, cada vida, Senhor. Ó Pai querido, estenda as suas mãos de poder, de misericórdia, opera milagres e maravilhas. E, ó Deus querido, enche, ó Deus, os nossos corações da palavra do Senhor, meu Pai, que ela prospere naquilo para o qual o Senhor designou, meu Deus. E em seu santo nome, eu lhe rogo em nome de Jesus, fica conosco hoje e sempre. Amém. Graças a Deus, graças ao Senhor Jesus por essa oportunidade, por esse privilégio. E eu quero apresentar, né, a convidada de hoje. Essa convidada aqui, o nome dela é Radassa Eloá. E juntas iremos aqui transmitir, né, a reflexão da parte do Senhor, que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7, e o versículo de número 7 e o versículo de número 8. Se você puder, por favor, abra a sua Bíblia e medite comigo na palavra do Senhor neste momento. Diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Este texto são as palavras do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, Ele falando para todos que estavam ali ouvindo, seus discípulos e os demais que ali estavam com Ele. E Ele disse isso recomendando, né, os discípulos a orar, né, incitando a orar, estimulando a oração. E nós percebemos que aquele que se dedica a orar, aquele que se dedica a buscar, aquele que se dedica a bater, vai ter resposta. Vai ter ação de providência, vai ter a resposta daquilo que está buscando, daquilo que está pedindo, vai chegar. E o Senhor Jesus Cristo, Ele nos diz na sua palavra, dizendo que todo aquele que pede, recebe. E todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Glórias ao nome do Senhor. E o Senhor Jesus, eu entendo que Ele nos dirige
neste momento, nesse texto, porque nós buscamos muitas coisas e quando se fala em insistência na oração, muitos desfalecem no caminho. Muitos não perseveram até alcançar aquilo que necessitam e que somente Jesus pode conceder. Muitos começam e não chegam ao fim. Muitos estão até chegando, mas desistem quando pensam que está ainda muito longe. Não, está tão perto e desistiu. E nesse momento eu não sei qual é o estágio que você se encontra diante daquilo que você está pedindo ao Senhor. Se você continua insistindo, se você foi uma pessoa que começou a pedir ou que de repente parou, ou se você é uma pessoa daquelas que ainda se encontra no caminho da oração, da perseverança. E Jesus, ele fala na sua palavra em Lucas capítulo 18 e o versículo de número 7 e o 8, na palavra do Senhor nós vamos ver o Senhor Jesus falando acerca de uma viúva. Esta viúva, Lucas 18. Em Lucas capítulo 18 e o versículo de número 1, versículo 7 e 8 diz assim: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Nunca desistir, orar sempre e nunca desistir. E nós vemos que no versículo 7 diz assim: Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E aqui está, querido, e aqui está, amada, a questão de que muitos desistem do caminho porque está há muito tempo pedindo algo ao Senhor e não recebeu. E aí, por parecer demorado em responder, aí desiste ou desacredita que Deus vai lhe conceder. Desacredita que Deus, ele pode fazer. Desacredita que Deus, ele fará. E nós vemos que Jesus, ele insiste em dizer que aquele que pede, recebe. Ele dá a certeza que é certo, quem pede, recebe. Quem busca, encontra. É certo. Mas aí nós vemos também a outra parte. E a outra parte, querido, que eu quero mencionar aqui é que o Senhor, ele está disposto. Ele está disposto, o Senhor, a nos conceder aquilo que nós pedimos. O Senhor está disponível a nos conceder aquilo que nós pedimos a Ele em oração. Ele é o Deus que responde. Ele é o Deus que responde o clamor. Ele diz em sua palavra, em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Quem ora tem resposta. Quem pede tem resposta. Quem bate tem resposta. Quem busca tem resposta. Glória ao nome de Jesus. E o Senhor, ele nos concede essa orientação. Ele nos chama a atenção. Ele nos convida a nós não desistirmos. Mas qual é a outra parte que eu quero trazer aqui? Essa é a parte a mais importante para se receber aquilo que está pedindo.
nós percebemos, amados, amadas do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor, em meio a muitos milagres que Ele realizou enquanto aqui na terra, a algumas pessoas o Senhor pediu algo específico para que elas fizessem. Uma delas, o Senhor usou lodo, fez lodo na terra, untou nos olhos e mandou se lavar num tanque de Siloé, o cego de nascença. E quando ele se lavou, ele voltou enxergando. E a outro, eu gosto de trazer como um exemplo, eu quero trazer como um exemplo, que foi no Antigo Testamento, Naamã. Naamã era leproso. E ali, ele tomando conhecimento através daquela cativa do povo hebreu, aquela menina que disse que se ele conhecesse o profeta que existia em Israel, o Deus de Israel, que usava o profeta, ele seria curado. E ali aquele homem de grande posição, ele vai atrás da sua cura. Mas ele pensava que ia ser de um jeito. Ele criou expectativas diferentes para se receber o seu milagre. Mas quando chegou lá, o profeta mandou que o seu servo dissesse para ele o que ele deveria fazer. E ele deveria se lavar no rio. E naquele rio que ele menosprezou, dizendo não tem rios melhores para que eu me banhe. Eu pensei que ele me tocaria. Mas aí, um dos seus soldados disse: se ele pedisse alguma outra coisa, o Senhor não faria. E ali o seu orgulho, e ali, querido, suas expectativas, ele coloca para trás e obedece. E o Senhor, neste momento, ele traz esta mensagem final, nesta reflexão, perguntando se você está disposta, você está disposto a obedecer para receber aquilo que você está pedindo, que você está buscando, que você está batendo. Porque receber milagres, todo mundo quer. Receber resposta, todo mundo quer. Mas Deus, neste momento, Ele reverte a situação e diz: eu é que estou te pedindo. Estás disposto a obedecer? Estás disposta a obedecer? E por que Radassa está aqui, né, diante de tantos vídeos que eu já fiz? Eu nunca apresentei minha filha e hoje eu venho sim apresentá-la. Radassa está aqui pela questão de justamente eu me encontrar neste caminho. No caminho de estar pedindo, de estar necessitando de algo da parte de Deus. Radassa, ela tem 1 ano e 9 meses. Ela nasceu de 38 semanas e 5 dias. A bolsa estourou em casa. E nós fomos para a maternidade às pressas. A bolsa estourou com sangramento em casa. E aí nós fomos às pressas para a maternidade. Mas o Senhor, Ele havia me dado uma palavra por meio de uma serva. Quando eu estava com 8 meses de gestação, minha gestação foi tranquila. A minha gestação não teve alterações. Foi tranquila, nem parecia que estava grávida. E aí, o que aconteceu foi que
com o sangramento, nós fomos, né? Nós nem imaginávamos, sim. É que eu estou muito mais nervosa do que qualquer outro vídeo que eu fiz. E aí as coisas assim fogem um pouco da memória do que estou falando. Mas, voltando, Deus usou uma irmã para mim e disse assim: Deus manda lhe dizer que ele é livramento dentro de livramento na hora do seu parto. E é filho da promessa. E ali, queridos, amados, eu temi. Eu temi porque eu sabia que coisa boa que não viria, né? Não seria algo fácil. Mas, amém. Quando a bolsa estourou em casa, né? Quando fiz 9 meses, 38 semanas, 5 dias, a bolsa estourou em casa. E fomos diretamente para o hospital. Chegando lá, a médica não ouvia mais o coração de Radassa, né? E ali foi feita a escuta do coraçãozinho dela por meio de 3 aparelhos e não se ouvia os batimentos cardíacos dela, só se ouvia os meus. E a médica pegou, disse que quando eu pedi para o meu esposo mostrar a foto para ela, porque quando a bolsa estourou em casa eu disse a ele: bate foto, porque quando chegar lá a gente mostra a médica. Quando mostrou a foto, a médica disse: descolamento total da placenta, direto para o bloco cirúrgico. E ali eu fui encaminhada para uma cesárea de emergência. A minha vontade, durante toda a minha gestação, psicologicamente, eu estava preparada para um parto normal. Desejei muito um parto normal, porque foi o que Deus, né, deixou, né? O natural é o melhor. Mas Deus, ele muda os planos, né? Deus, ele muda os planos. E aí, Radassa foi retirada às pressas, mas quando retiraram, Radassa estava sem vida. E ali foi levada, quem entrou comigo para o meu parto, né, para assistir o meu parto, foi a minha mãe. E ela me dando assistência, estando do meu lado. Quando retiraram Radassa, eu não ouvi o choro dela e eu comecei a dizer: mãe, eu não estou ouvindo o choro dela, mãe. Eu não estou ouvindo o choro de Radassa. E a minha mãe somente me dizia: ela é linda, ela parece com você. E ela estava vendo Radassa, que estava morta. As médicas que estavam por trás da cortina que fazia a divisão, né, do que estava se passando do outro lado, dizia para minha mãe me contar o que estava acontecendo e que Radassa estava morta, e minha mãe disse não. Ela fez só um gesto dizendo que não. E ali ela disse: deu tudo certo, tá dando tudo certo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas lá, a Radassa estava sendo reanimada. E 5 minutos, as médicas fazendo o procedimento de reanimação e Radassa não voltou. 10 minutos, Radassa não voltou. 15 minutos, Radassa veio dar um pequeno sinal de vida e foi encaminhada para a UTI. O Apgar de Radassa, a nota, né, do nascimento dela, foi 0 no primeiro momento, 0 no segundo momento, 3 no terceiro, com 15 minutos, Radassa deu um pequeno sinal. E a última nota de Radassa foi 6. 0, 0, 3 e 6. Essa foi a nota da minha filha. Radassa foi levada para a UTI e ali ela foi encaminhada para ela foi encaminhada para um procedimento médico chamado de hipotermia e ficou por 42 horas, né, nesse procedimento de resfriamento para minimizar os danos cerebrais. E Radassa, ela foi entubada, Radassa, ela estava sedada e sem sinal. E ali eu infelizmente, né, eu tive a dor de cabeça da hack, e aí eu não conseguia ver minha filha assim que ela nasceu, estava totalmente impossibilitada. Eu parecia que
eu ia morrer também. Mas o Senhor estava cuidando de tudo. São caminhos que Deus permite que a gente passe. São caminhos. Mas Ele está sempre conosco. O Senhor sempre está conosco, independente do caminho que a gente venha passar na nossa vida. E até muitas das vezes pareça que nós estamos sozinhos, porque é tão intenso o momento que parece que nós estamos sozinhos. Não, não estamos sós. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco, Ele está na direção de tudo e Ele cuida de nós. E ai de nós se o Senhor não cuidasse, porque pode ter certeza, morreríamos no caminho. E aí, Radassa, ela foi, graças a Deus, progredindo, né? Foi saindo do aparelho, foi estubada e depois foi para outros aparelhos, né? De ventilação mecânica. E aí foi, né? O Senhor foi fazendo Radassa ter ganhos, né? Significativos de depender cada vez menos dos procedimentos, né? Médicos ali de máquinas, né? E Radassa, ela recebeu alta com 26 dias da UTI e passou um dia em observação. E quando foi no dia que ela recebeu alta, as médicas nos contaram, né, para mim e meu esposo, que ela seria uma criança que demoraria a aprender as coisas, não aprenderia no mesmo tempo que as demais crianças, né? E que elas não sabiam dizer sobre Radassa, o que Radassa seria. Eu não tinha nem noção, primeira filha, né? Mãe de primeira viagem, com uma carga de experiência dessa, né? Que o Senhor, Ele nos concedeu. E aí, nós fomos para casa e ela disse, né? Só estimule bastante Radassa. E pronto, tá certo, foi o que fomos fazer, né? Corremos atrás de terapias e Radassa, ela foi para as terapias desde os 3 meses de idade. Radassa era acompanhada nas terapias até que foi recebendo alta de algumas, porque Radassa não conseguiu chegar num nível, né, de aprendizado, de ganhos, né, que o protocolo ele espera, né, que seja cumprido. E então alguns terapeutas nos disse, né, que Radassa, os médicos nem chegaram a nos dizer sobre alguma coisa, mas os terapeutas nos falaram, não todos, né, falo de alguns, não todos, outros nos deram outra nos deu palavra de ânimo, né, que apenas uma, mas os demais realmente era como se eles nos deixaram claro, né, sobre o quadro clínico dela, que seria uma criança dependente e que é isso. Mas nós servimos a um Deus que fez um grande milagre já na vida dessa menina. Ela nasceu morta e o nosso Deus devolveu a vida a ela. E o que eu quero trazer com esse pequeno testemunho, ou esse grande testemunho, e que talvez você diga assim, que coisa, que triste, né? Ela é uma criança especial, sim, ela tem paralisia cerebral nível 5, ela não senta, ela não anda, ela não fala, ela não segura o pescoço, ela também é uma criança que tem epilepsia, ela tem também microcefalia, né? Então, assim, são essas coisas que nós recebemos da parte médica, né? Nós recebemos da parte médica. Mas o nosso Deus é um Deus de milagre. E quando nós nos enquadramos na vontade do nosso Deus, quando nós nos dispomos a fazer a sua vontade e a lhe obedecer, Ele responde. Eu quero ler, para encerrar, aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 9, e o versículo de número 31, diz assim a palavra do Senhor.
Sabemos que Deus, Ele não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Essa é a receita para se ter aquilo que está pedindo, para ter aquilo que está buscando, para se abrir a porta a qual você está batendo. É preciso temer a Deus e praticar a sua vontade. É por isso que eu falei que o Senhor, Ele dirige a mensagem para uma outra questão. É se você está disposto a dar ao Senhor aquilo que Ele pede, porque sabemos que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso, tem um propósito, tem uma finalidade. Minha filha está assim, tem um propósito, tem uma finalidade da parte de Deus. E eu fui perguntar ao Senhor, o que o Senhor quer de mim, Senhor? Porque eu creio que o Senhor, que começou a boa obra, Ele irá completar. Ele irá completar, Ele irá concluir aquilo que Ele começou na vida da minha filha. Então, querido, essa é uma causa minha. Mas qual é a sua causa? Qual é a sua causa? Eu tenho certeza que eu irei receber aquilo que eu estou pedindo. Embora falha, imperfeita, sim, mas uma falha e imperfeita, remida e redimida pelo sangue de Jesus, que me purificou de todo o meu pecado, e por meio da justiça de Jesus Cristo, eu fui justificada diante do Senhor. E é por meio da sua justiça, não é porque merecemos, é por meio da sua graça, é por meio da sua misericórdia. Não é porque somos insistentes apenas, mas é por causa da sua misericórdia, da sua bondade, do Deus que é bom, do Deus que é perfeito, do Deus que se compadece da causa dos pobres. O Deus que diz na sua palavra que pelo clamor e pelo gemido do aflito e do necessitado, o Senhor se levanta agora. O Deus que diz na sua palavra, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Mas você está disposta a fazer o que Deus está mandando, o que Deus quer de você. Talvez você saiba, quem sabe você até saiba o que Deus quer, mas como eu, você tem deixado ou não tem dado importância, como eu fiz. Parece até que não é Deus que está pedindo, porque é algo tão assim, né? Mas é Deus. E muitas coisas que o Senhor, Ele pede de nós, é algo que a gente não quer fazer. Aleluias. É algo que não vai ser fácil de fazer. É algo que vai ter que enfrentar oposições. É algo que muitas das vezes você não vai ter apoio. Vai ter que ser sozinha, você e Deus. Mas também quando você der este passo que Deus tem te pedido, aí você vai começar a ver sinais. Você vai começar a ver sinais, mas não endureça o seu coração para a voz que brada aí dentro de você. É a voz de Deus dizendo: faça isso.
O Espírito Santo traz à sua memória, traz à sua mente aquilo que Ele quer. E é algo que você não quer. É algo que não é fácil de você fazer. Mas o Senhor, Ele está dizendo para você, faça. Em frente. Deus se responsabiliza. Nós sofremos muitas consequências quando nós não obedecemos à direção de Deus. Quando nós decidimos enveredar pelos nossos caminhos, tomando as nossas próprias decisões e achando que por não ser um pecado aquilo, achando que por não estar transgredindo a Bíblia, a palavra, aí nós achamos que Deus está neste negócio. Ah, querido, mas se Ele disse não, não tem isso. Não tem isso. É obedecer e ponto final. Naamã só teve o milagre quando ele fez o que foi ordenado ele fazer. E foi 7 mergulhos. Aí o Senhor, Ele vai dando a orientação a você. Tome o primeiro passo agora. Senhor, se você não lembra, se você não sabe, eu não tenho certeza de que é isso mesmo que está aí no seu coração, que é isso que Deus quer de você, aí você vai em oração, clama a Ele, que Ele te responde. Pede a Ele, que Ele vai te dar resposta. Bate na porta que vai se abrir e a resposta vai vir dos céus. E o Senhor não te deixará enganada, confundida sobre isso, sobre este negócio. Mas faça o que Deus está mandando. Se não tem força, ore, peça força, sabedoria, jejue e faça. Faça. Se já sabe o que é, só peça ajuda e faça. Não demore. Quanto mais você demorar, mais tempo vai passar. Mais você levará tempo nessa situação. Hoje Radassa está assim. Aqui você está vendo Radassa assim, né? Uma criança com todo esse diagnóstico. Mas em breve, logo, em nome de Jesus, eu estarei com Radassa aqui falando. Em nome de Jesus, eu estarei com Radassa andando. Em nome de Jesus, eu estarei com Radassa falando aqui a mensagem. Porque ela tem uma missão aqui nesta terra. Tem um propósito de Deus na vida dela, como tem um propósito de Deus na sua vida, como Deus tem um propósito na vida do seu filho, como Deus tem um propósito na vida do seu esposo. Deus tem um propósito, tem uma finalidade, nada é em vão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, neste momento, eu quero orar por você, para que Deus lhe ajude, lhe revista da força, da determinação, da coragem para cumprir a vontade dele. Mesmo que seja difícil, eu não tenho nem imagino que seja, mas de uma coisa eu sei, que assim como eu me propus a obedecer e a fazer, e tenho visto coisas que Deus tem feito tremenda, você também, você verá também, você verá. Eu não sei se a sua causa é parecida com a minha, eu não sei se a sua causa é mais difícil que a minha, mas de uma coisa eu sei, que se você serve a Deus, você vai ver.
E se você não serve ainda, aí você entra neste caminho. Entre no caminho de Jesus. Jesus falou na sua palavra: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o caminho é Jesus. A porta é estreita, mas é a única que nos conduz à vida eterna. E poucos são os que entram por ela. Mas neste momento, agora que você parou para para assistir esse vídeo, não desligue e fique do mesmo jeito. Se posicione, dobre os joelhos assim que puder, e se puder fazer isso agora, você faça. Não deixe passar a oportunidade, nem a chama da palavra se apagar. Porque neste momento, há dardos do inimigo sendo lançado, flechas na sua mente, para que você não venha permitir que a palavra prospere. Mas o Senhor Jesus fala que a palavra que sai da sua boca, ela não volta vazia, mas antes faz o que lhe apraz e prospera naquilo para qual o Senhor designou. E tem desígnio de Deus na palavra que foi levada até o seu coração. Na palavra, na mensagem da parte de Deus para a sua vida. Você vai ver, se fazer o que Deus está mandando, você vai ver sinais. Até chegar no porto desejado. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai querido e Pai amado, neste momento eu lhe dou graças. Não sabia nem que chegaria este dia, Senhor, de fazer isso, porque o Senhor sabe. Eu não tenho capacidade, o Senhor sabe, meu Deus. Mas como é para a honra e a glória do seu nome, aqui estamos. Ah, Jesus, eu te apresento este irmão, esta irmã, que está aí, Senhor, levando, Senhor, traçando um caminho difícil, mas porque ainda não percebeu que o Senhor tem pedido algo a ele e a ela, e permite, Senhor Deus, que situações se agravem, que coisas difíceis aconteçam para que se cheguem a Ti, para que cumpra a sua vontade. Então eu peço neste momento, reveste do Teu Espírito Santo para que ela cumpra a Tua vontade, para que ele cumpra a sua vontade, Senhor, que esta palavra, ó Deus querido, adentre no seu coração, ó Jesus querido, como um impulso a fazer aquilo que o Senhor está mandando. Em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço pelas vidas que ainda não se converteram, para que o Senhor salve. Salva, Jesus. Salva, 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 liberta, dá força para entrar na obediência e na prática da sua vontade e viver, ó Deus, o plano lindo que o Senhor tem para as suas vidas. Abençoa a Radassa. Ó Deus, conclui a sua obra para a glória do seu nome na vida desta criança que veio para a terra, para que o Senhor opere as suas obras na vida dela. Em nome de Jesus, eu lhe agradeço, Senhor, imensamente, intensamente por esse privilégio, tendo a consciência de que eu não sou nada sem Ti, e tudo é para a Tua honra e glória, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco. Obrigada, Senhor. Amém e amém. Querido, eu estou grata a Deus por esse privilégio e oportunidade de ter estado aqui, né, com esta presença maravilhosa, ilustre da minha filha, e que Deus continue abençoando você. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.